A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados, eu quero trazer uma palavra, um texto que eu quero tomar como base. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 9. Você pode pegar aí a sua Bíblia e abrir aí a Bíblia Sagrada e conferir aquilo que nós iremos ler. Você pode ler junto conosco. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Temos aqui um texto maravilhoso que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Interessante, irmãos, que uma passagem escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo a Timóteo, e a gente medita assim em cada frase, em cada palavra, e a gente percebe, irmãos, que na verdade é um retrato do homem da atualidade, né? É assim algo tão presente nos nossos dias, e nós temos que aprender com essa palavra, porque a palavra de Deus ela é viva, poderosa. Muitos até dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que um livro, tinta e caneta, um papel, você escreve qualquer coisa. Mas não é verdade, porque nós temos aqui uma palavra escrita há tantos anos antes, não é? E mais atual do que o jornal de hoje. Está mostrando aqui o retrato do homem atual, do homem dos últimos dias. E é exatamente sobre isso que eu quero passar para você uma palavra, né? Falar um pouco sobre os conflitos de uma geração que se afastou de Deus, ou uma geração de descrentes, né? Meu desejo é que você possa receber essa palavra e que nós possamos nos preparar a cada dia, né? Observando o quadro da nossa geração atual, né? Geração são pessoas que vivem uma mesma época, né? Então, a gente observando aí como é que está o quadro da nossa geração hoje, as pessoas que vivem hoje no momento. E o meu desejo é esse, é que você compreenda mais ou menos que a Bíblia fala dos homens dos últimos dias. E vamos também falar um pouco sobre o fator pecado, o que os homens pensam sobre o pecado, né? Como é que os homens de hoje, a forma que eles agem em relação ao pecado, né? Pecar, errar o alvo. Deus criou o homem com o propósito de adorar e glorificar a Deus, mas porém o homem caiu, foi destituído da glória de Deus. Então, o pecado é você errar o alvo. O alvo é agradar a Deus, é servir a Deus, mas o homem tem falhado. Então, o que o homem muitas vezes pensa sobre o pecado, o homem da nossa atualidade? E depois também como ensinar os filhos diante de uma situação tão difícil, né, irmãos? De tanta corrupção, de tanta imoralidade, de tantos homens afastados de Deus. Como educar os nossos filhos? Como você vai educar os seus filhos diante de uma situação tão difícil, tão caótica em que nós estamos
vivendo, né? Então vamos aqui à luz da Bíblia Sagrada. Coloquei aqui alguns versículos. Então, se na verdade nós tirarmos uma radiografia moral e espiritual do homem de hoje, com raríssimas exceções, não encontraremos na vida desses homens, né, os adjetivos que estão escritos aí no capítulo, nos versículos que nós acabamos de ler em 2 Timóteo. Então, dificilmente nós não encontraremos, porque uma boa parte das pessoas, infelizmente, não é? Claro que tem muita gente no mundo, né? Então tem muitos que servem a Deus, tem muitos que procuram colocar em prática os princípios que aprenderam em casa com seus pais, mas uma boa maioria, se nós formos observar, nós vamos encontrar esses adjetivos que estão aí escritos no texto que a gente acabou de ler, né? Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, né, dos prazeres mundanos, do que amigos de Deus. Então, esses adjetivos aqui, geralmente, é o que se encontra na vida do homem. São poucos aqueles que não desenvolvem esse tipo de comportamento. A nossa geração convive com pessoas de diversos níveis financeiros e culturais. Porém, a maioria se acha longe de Deus, não dando a mínima atenção às verdades bíblicas, infelizmente. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então é o que a gente tem visto hoje. Muitas pessoas até têm servido a Deus, têm procurado se aproximar de Deus, mas a iniquidade ela tem se multiplicado de uma forma assim cruel e avassaladora em nosso meio, no meio da humanidade. E por causa dessa iniquidade que está se multiplicando a cada dia, a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. O amor por Deus, o amor pela família, o amor pelos amigos, o respeito pelas pessoas. Então isso aí tem, de alguma maneira, levado muitas pessoas ao esfriamento. As pessoas se tornam sem afeto, né? Pessoas irreconciliáveis, pessoas caluniadoras. Você vê que hoje em dia as pessoas têm uma facilidade muito grande de caluniar, de criar situações, de imaginar sobre a vida das outras pessoas e criar ali, muitas vezes, calúnias, mentiras que prejudicam a vida das pessoas. É exatamente por causa dessa iniquidade no final dos tempos que tem se multiplicado de tal forma que os homens têm se deixado levar pelas suas vontades e desejos carnais. Aí vai o desejo de prejudicar os outros, o desejo de se sentir o tal, né? Alimentando o seu eu, e assim a humanidade caminha a cada dia a passos largos para o abismo, né? E vão indo de mal a pior. Mas nós temos um Deus todo-poderoso que restaura, nós temos um Deus maravilhoso que conserta aquilo que o homem muitas vezes tem errado e não consegue se ajeitar, se consertar. Mas se ele der ouvido à voz de Deus, se ele atentar para a voz do Senhor, Deus tem todo o poder para lidar com o homem, porque Deus sabe como consertar o homem, como mudar a vida do homem. A grande preocupação dos pais cristãos é exatamente a seguinte: como preparar os seus filhos para procederem e enfrentar uma situação tão difícil que nós estamos vivendo hoje, né? Então vamos observar exatamente sobre isso. Estudaremos as características da atual geração, marcada pela descrença, a falsa religiosidade, né? Analisando também como os pais podem preparar os seus filhos, evitando que eles recebam as influências negativas da presente geração.
Quando fala aqui da falsa religiosidade, é exatamente porque o texto que a gente leu aqui, em 2 Timóteo, ele vai falar exatamente aqui no capítulo 3, vai falar, olha, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, né? Então são pessoas que até, muitas delas tentam de alguma forma, mas elas não conseguem. Olha, diz assim, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzida de várias paixões, e aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que procuram aprender, né? A Bíblia diz, aprendem sempre, elas sempre estão procurando aprender alguma coisa, mas jamais, diz a palavra, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque não tem força. A vontade dessas pessoas é uma vontade enfraquecida, e nós temos que fortalecer a nossa vontade na presença de Deus. Então, tem muitas pessoas, irmãos, que até entram nas igrejas, andam com a Bíblia, procuram de alguma forma, mas não tem força, a vontade é enfraquecida. São pessoas mais voltadas para os desejos carnais do que para Deus. Quantos homens e mulheres que vivem aí uma vida totalmente em desobediência a Deus, procuram de todas as maneiras consertar, procuram de alguma forma se ajeitar com a família, com os filhos, mas não conseguem, porque a vontade dessas pessoas é enfraquecida, elas dão mais vazão, dão mais lugar ao desejo carnal do que a Deus, né? Muitas vezes até entram nas igrejas, mas entram com um desejo, um propósito, muitas vezes não de mudança, né? Porque elas não querem receber a repreensão do Senhor. E ali elas vão a cada dia de mal a pior. Mas nós temos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que só Jesus para libertar o homem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero dizer para você, se você realmente procurar Jesus na sua vida, e você procurar permitir que o Evangelho entre no teu coração, Deus vai mudar a sua vida. De repente você perdeu aí o seu casamento, perdeu a sua família, e tem procurado reconquistar e reconstruir a sua vida, mas você tem que procurar da forma correta, procurar em Deus. Não é se afastando mais e mais de Deus, não é procurando pecar mais e mais, mas é procurando consertar a sua vida para que Deus restaure o seu casamento, restaure a sua família, porque os homens da atual geração estão com os olhos cheios de iniquidade, de desejos carnais. Você tem que olhar para Jesus, olhar, procurar em Cristo, na palavra, né? Uma mudança de vida e tirar de dentro de você aquilo que não agrada a Deus. Vamos ver aqui o quadro da atual geração. Como é que se encontra a atual geração? Não é uma palavra para te derrubar, não, de forma nenhuma. Nem para te acusar, mas é a palavra de Deus, mostrando como se encontra o homem dos dias atuais e que nós possamos fazer a diferença. Eu quero convidar você a fazer uma diferença na sua vida, fazer uma diferença na sua família, fazer uma diferença no seu trabalho. Não sei onde você se encontra no momento, né, como é que está a sua situação, mas uma coisa eu sei, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. Então vamos ver aqui o quadro da atual geração. Em 2 Timóteo 3, do versículo 2 e o versículo 4, vou repetir aqui para você, versículo 2 até o 4, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. Esse aqui, certo? É o quadro da atual geração. É assim que o homem sem Deus vive nos dias atuais, né? E a Bíblia diz que o homem sem Deus
não tem alegria, né? Não tem ousadia, não tem esperança. Então são exatamente esse tipo de pessoas que muitas vezes nós, de alguma forma, convivemos, né? São pessoas implacáveis, traidoras, pessoas atrevidas, né, irmãos? Os homens hoje são atrevidos, eles não têm temor de se dirigir a Deus com blasfêmia, não têm respeito pelas autoridades. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por Deus, seja na ordem espiritual, ou seja, mesmo seculares. Nós temos que observar pela palavra, nós temos que ter respeito, mas os homens de hoje são assim, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres mundanos e carnais do que de Deus. Como vive, pensa e age o homem de hoje que não tem o temor de Deus? Estou me dirigindo a você para que você entenda esse tipo de pessoas que não têm o temor de Deus. Então, como é que eles agem? A primeira coisa que eles procuram é afastar a ideia de Deus. Esse homem natural, esse homem corrompido pelo pecado, dominado pelo espírito da desobediência, pelo espírito mundano, ele vai tentar botar na cabeça dele que Deus não existe, né? Que Deus não está nem aí. E ele vai tentar fazer dessa forma. Em João 3, do versículo 19 ao versículo de número 21, olha o que diz a palavra do Senhor. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você percebe que há uma grande diferença para aquele que anda na luz e aquele que anda nas trevas? Quem anda na luz, ele procura cada dia se aproximar da luz. Quem anda na luz, ele procura cada dia agradar a Deus. Quem anda na luz, ele sabe que quanto mais ele se aproxima da luz, mais a luz de Deus reflete na vida dele, vai mostrar os pecados, as desobediências, e o homem vai procurar ir moldando pela palavra. É assim que os servos de Deus, os homens de Deus, sempre procuraram viver. A Bíblia não nega o pecado, o erro dos homens, né, santos, das mulheres santas, que muitos deles foram usados para escrever a Bíblia Sagrada. A Bíblia mostra que todos eles erraram. Mas quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles percebiam que precisavam de mudar, né? Mas os homens que vivem nas trevas, na desobediência, eles procuram afastar a ideia de Deus para quê? Para que as suas obras não sejam manifestas, os seus erros, os seus pecados. Por isso que muitos entram na igreja, né? Procuram se aproximar, mas quando a verdade é pregada, quando a verdade é anunciada, muitos deles se afastam, não querem ouvir a verdade, né? Não querem se humilhar. A primeira coisa que o homem dessa geração corrompida procura fazer é procurar afastar a ideia de Deus. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Travando uma batalha contra a sua própria consciência, o homem procura provar para si mesmo que Deus não existe, e uma vez não existindo, não será senhor nem juiz da sua vida. Porque, na verdade, quem nos julga é a própria palavra de Deus. Jesus disse, eu não vim para julgar, né? Mas a própria palavra é quem vai julgar, é quem faz a diferença na vida do homem. Jesus veio para salvar, ele veio para libertar, mas a palavra já está escrita e revelada para nós. Então o julgamento e a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. A segunda coisa é procurar se manter-se ocupado o tempo todo com trabalho, lazer ou prazeres mundanos. Em 2 Timóteo 3, o versículo de número 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Existe um adágio popular que diz assim, não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro.
E a verdade é tanto pecado, é tanta desobediência. Desobediência aos pais, desobediência aos professores. Quantos aí que chegam na faculdade, pessoas até que agridem os seus líderes, que estão ali para ensinar, né, uma boa educação, para passar um bom ensinamento. Então essas pessoas, elas não param, elas fazem de tudo para não encarar o pecado, né? As consequências das suas atitudes. Então o homem não quer encarar certos fatos, como a realidade da morte, o destino de sua alma, o juízo de Deus e as penas eternas. Resiste à verdade. Por isso continua servo do pecado, dos desejos, de si mesmo e, o que é pior, escravo de Satanás. Despreza a sua própria libertação, porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem natural, o homem carnal, o homem dessa geração, a maioria, não são todos, porque tem um bom número de pessoas que servem a Deus, né, que tem princípios, que procuram amar aquilo que Deus determina, e esses Deus tem cuidado, mas Deus não tem abandonado essa geração, não. Deus não tem abandonado esse homem que vive no pecado, não. Deus não abandonou aquele que vive dessa maneira, não. Ainda existe uma porta aberta, ainda existe um grito que ecoa. Se o homem der ouvido, ele vai escutar essa voz. É a voz do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, chamando o homem para que ele dê meia volta, para que ele volte, né? Se o pecado faz com que o homem erre o alvo, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem a mim, aleluia, vai encontrar a resposta para todas as suas indagações, perdão para os pecados e uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não está no homem, a verdade não está simplesmente na religiosidade, a verdade não está na placa de uma igreja, de uma denominação, de um líder, não. A verdade é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ela se manifesta, sim, através dos princípios, ela se manifesta através dos homens santos, pela palavra que é pregada, através de uma vida próxima de Deus, porque Deus se manifesta através da vida do homem. Deus chamou exatamente o homem pecador para pregar o evangelho. Os anjos queriam ministrar a palavra, né? Mas o Senhor quis usar homens, como usou Moisés, como usou vários homens da Bíblia, que tiveram os seus deslizes, mas o Senhor tomou pela mão quando eles se humilharam, como no caso de Davi, restaurou e continuou usando para a glória de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer mudar a sua situação, viu? Então não sei como é que você está diante de Deus, mas Deus, ele liberta e usa o homem e restaura. Espiritualmente, esse homem da nossa geração, corrompido pelo pecado, espiritualmente estão mortos e sendo guiados pelo espírito das potestades. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, a potestade do ar, filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos, né? Mas o Senhor nos deu vida, mesmo estando mortos no pecado. Toda vez que um homem, mesmo dessa geração corrompida, se entrega para Jesus, ele tira aquele homem da sarjeta, do lamaçal de pecado, daquela sarjeta de pecado, e transforma o homem, um novo homem, na presença do Senhor, né? Muda a vida do homem. É assim que Deus faz. Olha, muitos teólogos afirmam que os 18 adjetivos descritos em
em Timóteo formam a personalidade do anticristo. E se os dividirmos por 3 grupos de 6 adjetivos, nós teremos aí 666, que é o número da besta, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. João diz na sua primeira carta que o espírito do anticristo já está no mundo. Isso explica porque o homem de hoje sofre a terrível influência de espíritos enganadores. Muitos zombam e desprezam aqueles que confessam sua fé em Jesus. Porém, invariavelmente, aqueles que se dizem ateus ou materialistas estão envolvidos em ocultismo, espiritismo, umbanda e até bruxaria. Muitas pessoas zombam, criticam quando alguém entrega a vida para Jesus, quando alguém lê a Bíblia Sagrada, quando alguém procura mudar a sua vida. Então, muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo aí no pecado, elas acabam criticando, zombando de Deus, blasfemando das coisas santas de Deus, porque esse aqui é o quadro, certo, da atual geração. É triste e lamentável falar isso, mas está revelado na Bíblia. A Bíblia fala aqui em 2 Timóteo como é que é o comportamento, né, dos homens dos últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias sobre essa terra. Jesus Cristo vai voltar e nós temos que atentar para a palavra de Deus, dar atenção à palavra de Deus. Quanta atenção você tem dado a tantas palavras e talvez ensinamentos que não geram na tua alma, no teu coração, uma fé poderosa para liberar salvação, a convicção de salvação na tua vida. Então eu quero convidar você, dê atenção à Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, veja como é que está a tua vida diante do Senhor. Eu não quero jamais, julgar você, mas eu quero só convidar você para que você dê mais atenção à palavra de Deus. Não seja só um ouvinte, não. Não tenha só um dia na semana para você ali aliviar a tua consciência, não. Mas todo dia a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. O Salmo vai dizer, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de água e dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham, e ali tudo quanto esse homem faz, prospera. Amém? Prospera. É bênção, é conquista, é graça, é vitória. Sua casa é abençoada, sua família é abençoada, seu trabalho é abençoado, sua vida é abençoada. Por quê? Porque você está plantado junto ao ribeiro, você está plantado ali na casa do Pai. E a Bíblia diz que nós firmamos as nossas estacas, armamos a nossa tenda, Mas o Senhor, ele vai alargar a nossa tenda, ele vai aumentar, e tudo que a gente faz, Deus vai honrar a nossa fé. Amém? É diferente do homem que despreza a Deus. Tudo que ele faz, irmão, só dá errado, Ele forma uma família aqui, daqui a pouco ele forma outra família ali. Ele não consegue permanecer com aquilo que Deus dá para ele, porque na primeira luta ele já vai trair, já entra a traição, e muitos deles, irmão, querem colocar, não, mas a Bíblia diz aqui, não, a Bíblia diz, irmãos, que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Quando Deus diz, deixa, pois, o homem, a sua mãe, a sua casa, deixa a sua mãe e se une a uma única mulher e se torna uma só carne, ali é uma família. Ninguém tem o direito de separar, foi Deus que uniu. Mas hoje o homem casa, separa, o homem trai, o homem engana e ainda vai para a Bíblia tentando colocar ali algum meio pelo qual Deus vai atendê-lo, Deus não despreza ninguém, mas eu digo uma coisa para você. Se você errou, se você tomou a decisão errada, por causa disso sofreu grandemente e Deus te deu mais uma oportunidade, zele por aquilo que Deus tem te dado. Não fique só entrando um relacionamento e outro relacionamento, porque não é a vontade de Deus. Amém? O fator pecado, em Romanos capítulo 3, e o versículo de número
23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todo homem pecou. Lá em Adão, todo homem pecou. E carece da glória de Deus. Então, quando o homem vai procurar entregar a vida dele para Jesus, ele tem o perdão do pecado. E ele é restaurado. Tudo se faz novo na vida dele. Mas todos pecaram. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei divina. Desobediência a Deus. Separação de Deus. Errar o alvo, como já falei no início. E muitas outras palavras aí vai dizer o que é pecado. Desobediência, afronta a Deus. O homem, ao longo dos anos, criou para si muitas teorias que negam o pecado. Alguns preferem dar-lhe outro nome ou simplesmente ignorar os ensinamentos bíblicos acerca do assunto pecado, né? Vamos ver aqui algumas dessas teorias, né, que o homem cria para tentar maquiar aí sobre o que é pecado, né? Porque as pessoas não querem mais dizer que pecam, porque ninguém peca, porque ninguém pode dizer que está errado, né? Mas a Bíblia diz que ai daquele que disser que o errado é certo ou que o certo é errado. Ai daquele. É pecado no Brasil, é pecado no Japão, para Deus é pecado. Né? Tanto faz o bonito como o feio, o branco ou o escuro, não tem. Diante de Deus, Deus ama a todos iguais, a alma de todos são iguais. Né? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, errou, está errado. Né? Tanto faz o pobre, o mendigo, como o rico, o bilionário, está errado. Quais são essas teorias que os homens colocam? Primeiro o ateísmo, depois o determinismo e depois o hedonismo, o evolucionismo. Então são essas teorias, né? essas ideias humanas que os homens colocam e passam para a cabeça dos outros, porque nós temos pais ideológicos, né? Nós somos formados muitas vezes dentro de uma ideologia, de uma ideia, e para arrancar aqui dali da nossa mente, da nossa vida, só Jesus para libertar. Né? Porque tem pessoas que inculcam ali na ideia, passa uma ideia para vocês, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Né? Mas não é dessa maneira. Nós temos que receber na nossa vida é a ideia de Deus. O que Deus pensa para nós? O que Deus planejou para nós? Não é o que o nosso pai, a nossa mãe, que muitas vezes já vem de uma ideia que vai contra a palavra de Deus. E aquilo ali tem que ser mudado, tem que ser moldado na nossa vida, transformado. E é difícil, irmãos. É difícil. Mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por isso Jesus diz que tem que deixar pai, mãe, né, por amor a Ele. Jesus é o príncipe da paz, mas Ele disse, eu vim trazer espada. Né? Muitas vezes o inimigo é da própria casa. Né? É aquela pessoa que é o seu inimigo? Não, é a ideia. Nós não temos que atacar as pessoas, nós temos que ir contra as ideias, porque nós temos a maior ideia e a ideia real para o homem, que é Deus. Né? A ideia de Deus, que é a palavra de Deus para nós. Primeiro, o ateísmo. O que o ateísmo faz? Nega a existência de Deus. Então, para eles, se não existe Deus, também não existe pecado. E eles dizem o seguinte, o homem pode até pecar contra o outro homem, mas como não existe Deus, então ninguém está pecando contra Deus. Mas aí a pergunta é essa, você não acha que se nós pecarmos contra o outro homem, nós estamos pecando contra Deus? Tem uma coisa, irmãos, o ateu ele tenta provar que Deus não existe. À medida que alguém tenta provar que alguém não existe, ele já está dizendo que aquele ser ali existe. Então essa é a ideia do ateísmo. Aí depois vem o determinismo. Né? Esta teoria afirma que o homem não pode escolher o seu destino. Olha aí. É escravo das circunstâncias e vítima do meio ambiente. Defende ainda que a culpa não é dele, mas sim da sociedade. Segundo essa teoria absurda, se uma criança vier a tornar-se um marginal, um alcoólatra ou um desajustado, não terá culpa nenhuma. Ela foi vítima das circunstâncias, da sociedade, do meio em que ela vive. Assim, nunca o homem será responsabilizado pelos seus atos, nem espiritualmente, nem juridicamente. Entretanto, a Bíblia afirma que a escolha é do homem. Ele tem o livre-arbítrio e pecar se agir contra si, contra o seu próximo ou contra Deus.
Olha o que foi que Josué falou em Josué 24, versículo de número 15. Josué viu ali o povo se corrompendo, o povo se entregando ao pecado, né? E Josué diz para o povo: escolhei hoje a quem servais, ou a quem servis. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Deus deu esse poder para o homem de decidir o que ele quer na vida dele. Deus delegou esse poder e autoridade ao homem. Deus não obriga ninguém a nada. Então nós temos esse direito de escolher o livre-arbítrio. Então Deus não obriga. Mas se o homem pensar aqui dessa forma, né, irmãos? Então a culpa é da sociedade. Se alguém se tornou marginal, a culpa é da sociedade. E aonde entra a escolha do homem? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Isso aqui é o determinismo. Depois vem o hedonismo. Essa palavra significa prazer. Trata-se de uma diabólica teoria em que tudo na vida se resume na conquista do prazer carnal, derrubando os tabus, como a virgindade, a fidelidade no casamento, o bom comportamento. Então as pessoas hoje vivem dessa maneira, irmão. Então, as pessoas são casadas, mas se desejar outra mulher ali, ele vai atrás, porque o que vale para ele é o desejo carnal. Se ele praticou aquele ato ali para ele, então não tem problema, né? Porque é o desejo da carne. A virgindade é um tabu, então não vale mais nada. Para o homem aqui dali não vale nada, porque o homem vive para o seu eu, né? Simplesmente para a sua vontade. O casamento já não vale nada. Isso é pensamento do homem carnal, do homem do pecado, certo? Segundo os hedonistas, não se deve reprimir os desejos da carne. Deve-se aproveitar a vida e dar vazão aos instintos carnais. Por isso a imoralidade, né? Por isso os desejos carnais se multiplicando, os homens praticando toda sorte de pecado, e aí a depravação moral, a desgraça e a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, e os homens muitas vezes não procuram se aproximar de Deus, né? E não querem encarar o que o pecado gera na vida do homem. Mas dessa liberdade nasce o que? Os vícios, né? As prostituições, o ódio, a inveja, os crimes, consequentemente as enfermidades, levando o homem à degradação física, moral e espiritual na presença de Deus. Claro que muita gente não quer que se fale sobre essas coisas, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de falar da verdade de Deus para nós. Deus não criou o homem para viver na prática do pecado, para viver dando lugar à carne, na depravação moral e espiritual. Deus criou o homem para ser canal de Deus, bênção de Deus nessa terra. E o evolucionismo, teoria darwinista, para explicar a origem do homem através da evolução das espécies. Diz que ele é descendência do macaco. Logo, não há pecado, somente uma herança do animalismo primitivo que leva o ser humano a cometer atos violentos. Trata-se, entretanto, apenas de uma hipótese, né? Se o homem vem do macaco, de onde veio esse animal? Né? Claro que foi de Deus, né? Mas não foi dessa forma que aconteceu. Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas, deu fôlego de vida. O homem não provém do macaco. Quem o criou? Ficamos com a Bíblia, que ensina que Deus criou tudo que existe, mas que isso fala que o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. Isso ressalta a responsabilidade moral e espiritual de cada um de nós, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27 somente, né? Depois você pode ler o versículo 26 e 27. Vamos ler só o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Estava presente ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus fez o homem, uma obra que ele se alegrou quando ele criou. Então, para finalizar, nós já falamos aqui sobre o retrato, né, do homem atual, né? Como é que é esse homem que se afastou de Deus. Falamos aqui sobre o fator pecado. O homem tem uma ideia, as teorias, né, para maquiar aí a questão do pecado, o ateísmo, o determinismo, o hedonismo, o evolucionismo. E aí vamos ver agora como ensinar os filhos, né? Como é complicado, né? Provérbios 22, versículo 6. Olha, o que semeia a injustiça cegará males.
e a vara da sua indignação falhará. Como é difícil na atualidade, nos dias atuais, você ensinar os filhos, passar para os filhos os princípios de Deus, ou os bons princípios da família, porque muitas vezes, irmãos, eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito assim na minha vida. Com meus 19 anos de idade, eu ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e me casado na presença de Deus, criando os meus filhos na presença do Senhor. Tenho 3 filhos, um já casado, minha filha também casada, e me sinto muito grato a Deus porque eu aprendi a criar meus filhos. Deus tem me ensinado no temor do Evangelho, os princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, e me sinto assim muito grato a Deus. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que muitas vezes nós, mesmo as pessoas não tendo aquela intimidade, aquele conhecimento da palavra, mas tem princípios cristãos, familiares, que vêm de pai para filho, né? Então, meu pai, ele não tinha essa intimidade com a Bíblia, esse conhecimento da palavra, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa mais voltada à religiosidade, mas mesmo assim meu pai tinha princípios familiares, ensinamentos bons, né? Ele tinha a forma dele ver a vida de uma forma bem coerente, e ele passou ali para nós. Somos 13 irmãos. E eu louvo a Deus pelos ensinamentos de meu pai, de minha mãe, a respeito de família, a respeito de casamento. E eu louvo a Deus, porque hoje eu aplico nos meus filhos. Eu tenho meu pai como grande exemplo, né, de um homem de princípios, de um homem que soube lidar dar bons exemplos em relação à sua esposa, a forma de criar os filhos, de ensinar, e isso aí eu tenho do meu pai. Então, é muito importante esses princípios para que nós possamos aplicar na vida dos nossos filhos. E hoje a gente vê pessoas até que, como eu li aqui no texto, né, que se esforçam, pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra na vida das pessoas. São pessoas que deveriam dar um bom testemunho, mas as famílias desestruturadas. Então, muitas vezes nós nos surpreendemos, né? Às vezes não está no nosso arraial aquilo que nós esperamos. E às vezes você consegue ver na vida de pessoas que muitas vezes não têm aquela intimidade com a palavra, mas tiveram ensinamentos. A gente fala essas coisas porque é uma realidade, a gente não pode negar isso, né? Então são pessoas que às vezes têm a Bíblia ali na mão, anda com ela para lá e para cá, mas não demonstra na sua vida, na sua família, aquilo que a Bíblia está ensinando. E outros que não têm tanto conhecimento, mas o pouco que tem, o que aprendeu, coloca em prática, e ali o nome do Senhor Jesus é glorificado. Amém? Espero que você entenda o que eu estou passando aqui para você. Como ensinar os filhos diante de uma situação tão difícil como essa? Os pais têm grande responsabilidade na formação espiritual de seus filhos, preparando-os para conviver com a presente geração, onde eles serão como cordeiros no meio de lobos. Como será esse ensino? Então, como é que os pais hoje, diante de uma geração tão corrompida, né, esse quadro que eu falei aqui de pessoas aí tão desobedientes a Deus, então os filhos estão ali como cordeiro no meio de lobos, no colégio, na faculdade, na rua, no trabalho. Como educar os filhos? Então, primeira coisa que nós devemos observar, sendo exemplo. Segundo, evitar o conflito de gerações. E o terceiro, não negligenciar a disciplina. São esses 3 pontos necessários para que você possa, para que nós possamos, para que hoje os nossos filhos, que já são pais, eles possam colocar em prática e compreender, né, como é que tem que ser. Primeira coisa, sendo exemplo, irmão, sendo exemplo. Eu falei aqui do meu pai. Meu pai, ele sempre será o meu exemplo. Como eu me comportar com a minha esposa, me casei com 21 anos de idade, mas eu observava o meu pai, como tratava minha mãe, para que eu
possa tratar a minha esposa até hoje, para a glória de Deus, e a gente tem a resposta. Pode crer, trate bem sua esposa, e você vai ter uma mulher companheira, ajudadora, adjuntora, que vai te ajudar. Agora a gente só colhe aquilo que a gente planta. Trate bem seu marido, e você vai ter um marido cheio de amor e de carinho para você. Pode crer nisso, né? Então, olha, sendo exemplo também para os filhos, né? Muitas famílias, pouco ou quase nada, frequentam a igreja. Como é que você quer que seu filho sirva a Deus se você não vai para a igreja? Se você não lê a Bíblia? Se você não ora? Como é que você pode cobrar dos seus filhos uma oração a Deus se você não desenvolve uma vida de oração, né? Então, tem péssimo procedimento em casa. Esperam que seus filhos sejam ótimos crentes ou cristãos, né? Grande engano, né? Deveriam sim dar um bom testemunho aos seus filhos, cumprindo suas promessas, falando, ensinando a verdade, lendo a Bíblia para eles e com eles, orando, ensinando a orar, sendo alunos assíduos da escola bíblica dominical, cultos de doutrina, cooperando no trabalho do Senhor. Aí então terão autoridade sobre eles. Não tem condição, irmãos, de um pai ou uma mãe não dar bom exemplo para os filhos e querer cobrar dos filhos. Então, tem que dar o bom exemplo. Se eu quero que o meu filho tenha um bom casamento, ele vai ter que olhar como é a minha vida com a minha esposa dentro de casa. Se eu quero que meu filho seja um homem de caráter, né? Então eu tenho que comprar, pagar direitinho. Então tenho que desenvolver a minha vida para que o meu filho também possa viver dessa maneira. Então, quando ele for negociar, ele vai olhar para a minha atitude, ele vai copiar e ele vai conquistar, e a bênção de Deus vai continuar na vida dos meus netos, né? E assim, cada um vai fazendo a sua parte na presença de Deus, né? A gente não tem que viver do testemunho dos outros, a gente tem que gerar nossas próprias experiências, ter as nossas próprias experiências com Deus, e os nossos filhos vão aprender a ter também, né? Olha, Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Você vai investir, daqui a pouco você vai colher aquilo que você investiu. Evitar o conflito de gerações. Não podemos exigir que nossos filhos sejam exatamente iguais a nós. Temos que compreendê-los e orientá-los. Precisamos dar atenção a eles, né? Valorizando o que eles fazem. Os filhos precisam adquirir confiança nos pais para poderem tirar suas dúvidas. Não devemos esconder dos filhos a podridão deste mundo, mas eles precisam aprender a evitá-la, sendo levados a confiar em Deus, que é maravilhoso, santo, e que os ama e os guarda. Qual é a melhor forma que nós temos para que os nossos filhos possam crescer e confiar em Deus, né? É exatamente ensinar eles sobre a fé, sobre o Senhor Jesus, né? E evitar certos conflitos, irmãos. Tem que evitar esse conflito de geração, né? Aprender a conviver com o novo, né? Sem se deixar levar pelo exagero, mas aplicar aquilo que é a palavra de Deus. O mais importante é o quê? Não devemos esconder dos nossos filhos a podridão do mundo, e eles têm que se adequar na situação atual e não se esquecer o quê? De confiar em Deus, né? De que Deus é maravilhoso, de que Deus é santo, que os ama e guarda do mal. E para finalizar, não negligencie a disciplina. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 6, diz assim, olha, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe. Hebreus 12, versículo 11. A disciplina, com efeito, não parece motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Depois produz fruto pacífico por ele executado, é fruto de justiça. Nós temos que aprender a aplicar a disciplina nos nossos filhos. Não é erro nenhum você disciplinar os filhos. Nunca a questão da disciplina dos filhos foi tão polêmica como em nossos dias, né? Cada segmento da sociedade opina de uma diferente forma, mas em geral são unânimes em afirmar que não se deve corrigir as crianças com o uso de varas, cintas, etc, né? Então, aqui é uma questão que cada um tem que aprender, né? Tem que lidar com os filhos, procurar saber, conhecer o seu filho,
né? A Bíblia diz que nós não devemos despertar ira nos nossos filhos, nós devemos conversar, devemos orar. No momento que você tiver de aplicar uma disciplina mais forte, aplica de uma forma que seu filho entenda, com amor, com carinho, né? Sobretudo que haja o diálogo, a conversa, a troca ali de experiência, porque muitas vezes nossos filhos também querem falar e nós temos que aprender a ouvir os filhos, principalmente aqueles que têm filhos ainda criança, que você tem que aprender a aplicar ali uma disciplina sobre eles em nome de Jesus, né? Então o que a Bíblia diz? A disciplina deve ser aplicada com amor. É isso que a palavra de Deus fala para nós. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, do versículo 6 até o versículo 7. Ouvi, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós quisermos educar, criar filhos abençoados, né? Protegidos, guardados por Deus, vamos ser exemplo para os nossos filhos, não vamos entrar em conflito com as diferenças da forma que nós fomos criados para a forma que hoje deve-se criar filho na presença de Deus, né? Não negligenciar a disciplina, é a coisa mais importante. A Bíblia diz aqui, olha, que todo o Israel, eles tinham a obrigação de inculcar, de colocar na cabeça dos filhos a disciplina do Senhor. Então você quer ter uma família abençoada, você quer ter filhos abençoados, obedientes, não rebeldes, né? Que muitos filhos estão sendo aí hoje rebeldes. Você quer ter uma família abençoada, então ora com o teu filho, leia a Bíblia com os teus filhos, aplique a palavra de Deus na vida deles, dê cobertura espiritual aos teus filhos, seja um exemplo, amém? De pai firme e forte na presença do Senhor Jesus. Em meio a uma geração de descrentes, em meio a conflitos, né, de uma sociedade que se afastou de Deus, mas ainda existe um remanescente fiel. Ainda existe famílias que adoram a Deus. Ainda existe uma palavra viva e poderosa que coloca nossas vidas nos eixos, né? Na rocha, que é Jesus inabalável, e que nos dá condição, em meio às trevas, de brilharmos como a luz. Louvado seja Deus. Que façamos a diferença nessa geração corrompida, entregando a nossa vida e o nosso coração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Seja abençoado em nome do Senhor. Paz.